Vabhishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chincha Chincha Samasta Veda Nipunam Shilarupa Pantanugam Govinda Bidamujvalam Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwa Guruncha Divya Bhagavat Premno Ibija Pradam Vancha kalpatarubhyascha kirpa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Então, boa noite a todo mundo. Mais uma quarta-feira que a gente se encontra para falar de astrologia, falar um pouco de filosofia, falar um pouco sobre os efeitos que os movimentos planetários estão gerando, né? E hoje a gente pensou em falar sobre uma técnica de interpretação que já foi estudada antes, né? Eu passei essa técnica, mas a gente não colocou ela em prática, trazendo os karakas, né? Então, a técnica foi ensinada, mas ela não foi interpretada, ela não foi desenvolvida na prática. Então, é o Bhavat Bhavam, é aquela regra que a gente vê o regente das casas e a distância entre as casas que um planeta está do outro e como isso gera efeitos também, o que acaba gerando alguns tipos de yogas. E aí só para a gente também, né, ter essa conexão e essa lembrança tão importante de que essa semana está sendo comemorado o Goura Purnima, que é o aparecimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Então, na semana passada, a gente falou até com um pouco de atraso, né, sobre o Maha Shivaratri, que é o dia que é comemorado uma festa para o Senhor Shiva, que é o marcador do momento em que Shiva ele bebe o veneno que sai do oceano quando o oceano é batido pelos deuses e pelos demônios, o oceano de leite, né? Então, o que a gente tá passando agora, esses dias, que é o Goura Purnima, é uma festividade que ela se inicia com uma série de peregrinações. Então, na cidade onde nasceu Chaitanya Mahaprabhu, todos os dias, de todos os templos dessa cidade, saem grupos de devotos que vão visitar os lugares onde aconteceram algumas histórias importantes da vida de Mahaprabhu e, ao mesmo tempo, visitar outros templos que foram construídos tanto em lugares sagrados como foram construídos por grandes personalidades da história do Gaudiya Vaishnavismo. Então, todos esses dias eles são chamados de parikramas. Parikramas são essas peregrinações, esses trajetos que são percorridos todos os dias. E o que é muito legal assim, né, da gente perceber e para quem pôde vivenciar isso, poder lembrar também, é o quanto isso é alegre, feliz e extremamente auspicioso, né? Porque Mahaprabhu ele veio justamente para apresentar esse processo de prática espiritual que é feito em congregação
Então ele é feito quando as pessoas estão reunidas e que basicamente consiste em glorificar a Deus através de canções e através de amor e de devoção, né? Porque todos os sintomas de felicidade que se manifestam, eles são, ou pelo menos a ideia é que eles sejam naturais, né? Então ninguém busca pelo prazer relacionado a essa prática. O prazer é uma consequência. O que se busca é colocar o amor e a devoção na glorificação dos santos nomes de Deus. Então, só para a gente ter uma ideia, assim, uma comparação, é como o Carnaval de Olinda, em que tem os encontros dos maracatus, assim, descendo aquelas ladeiras e tal, porque tá todo mundo cantando, tá todo mundo dançando, tá todo mundo tocando instrumentos, tá todo mundo dentro da mesma egrégora de vibração, porque todos ali estão festejando o aparecimento de Mahaprabhu. E é muito legal, assim, porque vão pessoas do mundo inteiro e uma grande parte são indianos, e você consegue sentir a devoção dessas pessoas, assim, e são momentos muito felizes mesmo dessa conexão e dessa reciprocidade. Então, é muito legal, assim, que a gente está tendo a oportunidade agora de acompanhar, de certa forma, o Parikrama online. Então, os mestres, eles todos os dias eles estão dando aulas falando sobre os trajetos que são feitos na Índia, né? Já que não está tendo tanta oportunidade de ir para a Índia agora, ainda por causa da Covid e tudo. Então, os parikramas online estão sendo muito incríveis, assim, muito inspiradores, uma oportunidade única de ter boa associação. E esse é um dos grandes temas, né, que os mestres eles sempre lembram nessas aulas, é a necessidade e a preciosidade da boa associação. Então, realmente é um privilégio muito grande assim para a gente estar junto e trazer esses temas, né? Mesmo que de uma maneira muito rápida e muito superficial, mas a gente sempre tenta trazer dentro do nosso estudo de astrologia os aspectos de como isso funciona para a nossa evolução espiritual. Então, a direção pela qual a gente estuda é um processo de autoconhecimento voltado para a autorrealização. Mas não necessariamente o estudo de Jyotish está conectado com Bhakti Yoga, que é a devoção. Então, a nossa meta última de verdade é buscar através desse processo de conhecimento, né, guiana, então desenvolver Bhakti, que é devoção. Então, guiana que vai se desenvolvendo, né, vai se purificando até que de alguma forma ela se transforma em Bhakti. E aí a gente vai ter sempre uma devoção misturada com conhecimento e uma devoção misturada com uma ação que busca algum tipo de resultado ainda, porque a gente está no mundo material, né? Então é karma yoga. Então a gente tem Jnana Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, tudo um pouco misturado, mas na medida do nosso esforço, da nossa sinceridade e do nosso desejo, a gente vai avançar espiritualmente, né? Seja um pouquinho a cada dia, seja um pouquinho a cada mês, um pouquinho a cada vida. A gente vai, de uma certa forma, só pelo desejo de continuar ouvindo a respeito das qualidades de Deus, né? E principalmente buscando por boa associação. De certa forma, isso já cria os marcadores kármicos, né? O sukriti,
necessário para que na próxima vida a gente se conecte de novo com esse conhecimento e possa dar continuidade com o desenvolvimento dele a partir do momento em que ele aparecer na nossa vida. Então, é muito legal assim também, né, pensar o quão afortunadas são essas almas que nascem em famílias que já possuem naturalmente uma espiritualidade num nível elevado, que não vivenciam a violência, que conseguem nascer num ambiente vegetariano, né? Então evita também esse outro tipo de violência que é contra os animais. Então toda essa formação, né? Essa base que a gente acaba observando no estudo da astrologia, né? Que vai estar relacionado principalmente à casa 1, ao regente do ascendente, a casa 2, a casa 4, né? Então, esses elementos, eles falam sobre esses méritos espirituais no sentido de que se essa pessoa teve paz na infância dela, se ela teve uma boa educação básica, se ela teve um bom ambiente, né? Um ambiente domiciliar saudável, se os parâmetros de felicidade da vida dela foram bem estabelecidos, né? Então isso casa 4. Então a gente tem de diversas formas, através da análise do mapa mesmo, a observação de méritos espirituais, de karmas bons, de karmas ruins, e é muito positivo a gente buscar pelo acúmulo de méritos espirituais, né? É como o nosso próprio processo de Dharma, a nossa prática, mesmo que não seja motivada pelo resultado, ela gera resultado. E vai gerar resultado no plano material e no plano espiritual. Porque também, né, é uma das coisas que Gurudeva dizia, tipo, se a gente faz austeridades, serviço, se oferece a favorecer a prática e o desenvolvimento espiritual dos outros no modo da bondade, tudo ao nosso tudo ao nosso redor também se transforma no modo da bondade, né? Então, austeridades no modo da bondade geram doçura. Então, quanto mais a gente vai praticando o nosso sadhana no modo da bondade, mais doçura vai se desenvolvendo dentro da gente. Então, se a gente também, né, tem uma prática baseada na paixão, uma prática baseada na ignorância, os resultados vão ser relacionados a esse modo da natureza pelo qual a gente está praticando. Geralmente a gente começa uma prática no modo da paixão. E aí, aos poucos, a gente vai evoluindo para o modo da bondade. Então, é um pouco como as 3 fases de evolução, né? De Kanishta Adhikari, Madhyama Adhikari e Uttama Adhikari. Então, Kanishta Adhikari é o neófito, é o ignorante. Então, praticamente tudo que ele faz está no modo da ignorância misturado com o modo da paixão. Então, é na ignorância porque ele não tem conhecimento e é no modo da paixão porque ele está muito empolgado e acaba fazendo muitos julgamentos precipitados e atividades que são motivadas pelo reconhecimento das outras pessoas. Quando a gente entende o Madhyama Adhikari, que é esse intermediário, ele já entendeu como funciona o processo, a prática é natural para ele e existe uma certa não é como uma purificação do senso de julgamento, porque o Madhyama Adhikari é aquele que acaba propagando
esse conhecimento através do exemplo. Então, muitas vezes, isso também tá descrito, né? O Tama Adhikari, que é o mais elevado, que é o autorrealizado, ele precisa se colocar numa situação inferior para poder alcançar e propagar o conhecimento transcendental, né? Então, numa dessas... Desculpa. Numa dessas aulas que a gente está tendo, foi comentado sobre Srila Prabhupada. E Srila Prabhupada é o que trouxe a consciência de Krishna para o Ocidente. E é muito claro, através da própria história dele, observar que ele já era uma alma liberada, ele já estava estabelecido numa plataforma completa de devoção. Mas por causa do desejo do mestre espiritual dele e pela promessa que ele fez para ele mesmo, né, de satisfazer esse desejo. Então, ele sai da Índia já bem velhinho e vai para os Estados Unidos nos anos 60 de navio, e ele tem alguns infartos durante essa trajetória, e ele chega em Nova York sem dinheiro nenhum, sem nada, porque ele era um monge. E acaba que em 10 anos nos Estados Unidos ele acaba criando o movimento internacional para a consciência de Krishna, né, que é o movimento Hare Krishna, e não vendeu, né, distribuiu, espalhou mais de 100 milhões de livros. Então é engraçado porque quase todo mundo que eu falo assim comenta que em casa já achou um livrinho de Hare Krishna, né? Então é muito engraçado, porque praticamente em todos os lugares já apareceu um Hare Krishna distribuindo o livro, e isso é o serviço de Prabhupada. Então Prabhupada já era um senhor de idade, assim, uma pessoa muito, muito vivida no sentido de que ele estudou muito, ele se dedicou muito, ele foi um dos professores de Gurudeva, né? Então, Prabhupada ensinou o Bhagavad Gita para Gurudeva. E Prabhupada é o que fez o Bhagavad Gita como ele é, e todos os versos são comentados. Então, ele realmente é um grande professor do Bhagavad Gita. E Prabhupada, ele morava num templo em Vrindavana, num lugar muito pequeno e incrivelmente potente, incrivelmente poderoso o lugar onde Prabhupada viveu. E assim, é pequeno, eu estou falando pequeno porque deve ter o quarto onde ele dormia e estudava, devia ter 1,5 m, 1,60 m de largura por 2 metros de comprimento, 2,5 m de comprimento. E ele tinha uma cozinhazinha que era a metade disso. E aí, para tomar banho e essas necessidades, na Índia não tem essa viagem de banheiro. Tem agora, mas antes era um lugar onde as pessoas iam e elas faziam as necessidades lá e se purificavam depois. Então, Prabhupada morou durante alguns anos nesse lugar, e enquanto ele estava se preparando para vir para o Ocidente. Então, a gente não tem ideia, é inconcebível para a vida da gente imaginar a austeridade que Prabhupada vivia e, ao mesmo tempo, o nível de felicidade completa que ele estava ali dentro daquela prática que ele estava vivenciando, né? E ele deixou tudo isso para trás, ele deixou a possibilidade, que era o que ele estava vivendo, né, de estar morando dentro de um dos templos mais sagrados de Vrindavana, que é a cidade, uma das cidades mais sagradas da Índia, pelo menos para os Gaudiya Vaishnavas.
Navadvip e Vrindavana não são diferentes em importância, então não tem uma mais importante do que a outra, assim, né? Mas os passatempos de Krishna aconteceram em Vrindavana e ele estava morando num dos mais importantes templos, que é um templo muito também muito humilde, muito simples, mas muito poderoso. Ele estava vivendo os últimos anos da vida dele naquele lugar. E ele deixou toda essa paz e toda essa dedicação e toda essa ambiente favorável para ir para os Estados Unidos, passar perrengues pesadíssimos, quase morrer várias vezes para satisfazer o desejo do guru dele, que era que alguém trouxesse Bhakti Yoga de verdade para o Ocidente, né? A verdadeira Bhakti Yoga, o verdadeiro amor puro por Deus. Então, Prabhupada veio para o Ocidente para fazer isso, e aí a gente entende, ele saiu de uma plataforma Uttama-Adhikari, que ele já estava tipo conectado com o sutil completamente. Toda a existência, toda a vida, todos os instantes da vida dele estavam conectados com a harmonia, com o prazer e com o êxtase absoluto. E ele se coloca na posição de um professor, de uma pessoa que se sacrificou muito para poder fazer e deixar as bases para o que hoje a gente conhece no mundo inteiro como a consciência de Krishna, com algumas variações, porque várias escolas e vários mestres vieram após Prabhupada. Então a gente tem ainda isso, a gente ainda tem, além da bênção de Prabhupada ter deixado esse conhecimento, a gente tem a possibilidade de, através do nosso próprio humor, do nosso próprio sabor espiritual, procurar um mestre que a gente se afina com ele, que a gente se alinha com a forma como ele aborda a espiritualidade, qual o sabor que ele transfere através da prática e através dos ensinamentos dele. Então, é muita misericórdia mesmo e é muito feliz poder viver um momento em que a gente tem acesso a esses mestres tão facilmente, assim, tipo, pô, a gente liga o celular, entra no Zoom, entra no YouTube, tem centenas, milhares de horas de aulas, de conversas, de situações com todos esses mestres. Então, é isso, eu acabei falando um montão sobre o Guru Purnima, né, e sobre esse processo, e na realidade a gente vai ter mais acesso a isso, né, espontaneamente, naturalmente, pelo nosso desejo de buscar por essa associação. Então também, né, eu fico muito feliz quando eu vejo a galera nas aulas assim do Maharaj e tal. É muito massa, muito legal mesmo, assim, criar essa vibração, né, de tipo, quanto mais a gente se conecta, quanto mais a gente está presente, né, na vida do guru, mais a gente se conecta também com esse plano sutil. E é tão fácil, né, de certa forma, agradar essas grandes almas, porque tudo que eles querem é sinceridade, é afeto. Então, só de você estar lá, ele já fica feliz com a presença da gente. Então, o assunto hoje começa com Bhavat Bhavam. Bhavat Bhavam é aquela técnica que a gente conta o resultado de uma casa a partir do posicionamento do regente dessa casa. Parama tá aí. Oi. Tô aqui, Goura. Oi. Não, acho que. Deixa. Tipo, segura só um pouquinho aqui. Eu vou ver um negócio que aconteceu aqui, é rapidinho. Tá bom. Boa noite, galera. Alguém tem alguma dúvida que eu possa ajudar? Porque eu não sei como é que é para continuar essa
Ninguém? Clarissa? Oi, 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 oi. Beleza. Voltou? Voltei? Voltou. Ah, beleza. Não, tudo bem. Eu achei que era o gato ladrão que tava vindo bater no Toninho, mas tá tudo bem. Eu também não sabia o que continuar, então deu tudo certo. Vamos lá. Beleza. Bhavatu Bhavam. Bhavatu Bhavam é essa técnica em que a gente avalia o resultado de um planeta através da distância que ele está da casa que ele rege ou de um outro planeta. Então, assim, só para a gente ter uma ideia, uma das regras, um dos yogas, e é um yoga muito poderoso e ao mesmo tempo é um yoga muito fácil da gente identificar ele no mapa, é o Gaja Keshari, que é o resultado do posicionamento de Júpiter e a Lua. Então, a regra é simples, só que se a gente não tem a ideia de como funciona, fica difícil de entender. Então, qual é a regra? Quando Júpiter está numa Kendra da Lua. Muito simples. Só que como a gente vai avaliar isso? Como é que a gente entende o que é uma Kendra da Lua? Quando Júpiter está numa Kendra da Lua. São 4 casas Kendra, que são as casas 1, 4, 7 e 10. Então isso quer dizer que esse yoga só funciona quando a Lua e Júpiter estão em casas Kendra? Não. Isso significa o seguinte: quando a Lua está em conjunção com Júpiter, ou quando Júpiter está na 4ª casa a partir da Lua, na 7ª casa a partir da Lua, ou na 10ª casa a partir da Lua. Então você não precisa olhar só para as casas Kendra. É só você contar. Você acha a Lua e a partir da Lua você conta quantas casas faltam, quantas casas até chegar em Júpiter. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar um mapa aqui. Alguém lembra a contagem das casas? Alguém tem dúvida em como que é feita a contagem das casas? Pronto, vou abrir esse aqui. Beleza, todo mundo. Eu acredito que o não quer dizer que todo mundo sabe contar as casas. A partir da casa, conta da casa onde está Júpiter, certo? Isso. Putz, por que não tá abrindo, velho? Deixa eu minimizar isso. Desculpa, eu Oi? coloquei como se eu tivesse entendido, mas agora quando a Alexandra falou, eu acho que eu não entendi. Eu conto a partir da casa da Lua ou de Júpiter? Tanto faz. Porque a distância de um para o outro, se for uma casa Kendra, vai continuar sendo uma casa Kendra. Certo. Certo? Certo. Tá aparecendo um mapa aí? Vocês estão vendo um mapa, não? Eu não, mas eu estou no Também não. celular. Parece só uma coisa branca, como se fosse uma página aberta, mas em branco. É o Entendi. cursor só, para ver. Vou tentar de novo. Todo o celular, então não sei se faz diferença. Então, não, eu tô com problema para compartilhar os arquivos, não tá abrindo. Vou tentar agora de novo. Não tá abrindo. Mas vamos lá, vamos tentar fazer sem o mapa. Oi? Deixa eu perguntar. Por exemplo, eu tenho Júpiter
numa casa X lá, Y, e aí conto 4 casas. Aí é onde teria que estar a Lua, é isso? Então, Ou se ela estivesse na 7ª casa ou na 10ª casa? isso, ou em conjunção com Júpiter. Isso é um Gaja Keshari, isso é um yoga Qual que é a específico. conjunção mesmo? É quando os dois estão no mesmo signo. Não. Ah, Então, desculpa. Imagina, deixa eu perguntar, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, ele tá, mas não importa se é casas, se é uma casa Kendra, é a Kendra em relação a Júpiter, certo? Exatamente, é isso. E o que é esse yoga que o meu deu aqui? Então, pronto, exatamente, abri o teu mapa aqui e o primeiro yoga que aparece é Gaja Keshari. Aí é que fala, né? Tipo, as considerações gerais para isso. Esse yoga é efetivo se Júpiter estiver forte, não estiver combusto, não estiver debilitado e estiver numa casa benéfica. A pessoa vai ser muito rica, famosa, inteligente, virtuosa, vai alcançar uma alta escolaridade e vai ter uma longa vida. Ela vai conquistar os seus inimigos e vai desfrutar de fama após a vida. Ela vai ser uma pessoa famosa mesmo depois de morrer. Aí, assim, o fato de ter esse yoga já dá resultado benéfico. Aí é o que fala, se Júpiter tiver forte, não tiver combusto, não tiver numa casa maléfica e, tipo, não tiver recebendo aspecto de planeta maléfico, que nem aparece aqui, aí a pessoa vai ter todas essas qualidades sem dúvida. Mas a gente não tem esse karma tão bom assim totalmente, né? Então a gente ganha algumas coisas positivas e vai tocando a vida com o que a gente tem. Então, é um yoga muito bom. E assim, do jeito que tu contou, tu já viu e tu mesma identificou que tem um Gaja Keshari no teu mapa. O que é que a gente vai fazer? Qual é o estudo que a gente vai fazer hoje? A gente vai observar o céu de hoje e a gente vai contar qual é o resultado desses planetas a partir das casas que eles regem. Porque eu não tenho um mapa de todo mundo agora para a gente fazer de cada uma das pessoas o resultado disso em relação ao mapa natal. Mas a gente vai fazer em relação ao céu e através disso vocês vão saber como fazer no próprio mapa. Beleza? A Clarissa queria fazer alguma pergunta, eu acho. Diz aí, Clarissa. É que meu microfone demora para habilitar. A simples conjunção deles já forma o yoga, Júpiter e Lua? Já forma um Gaja Keshari. Certo, numa casa maléfica. O seu tem, Clarissa, o seu tem. Não está na 12? Está na 12, numa maléfica. E aí? É muito boa para Júpiter, porque ele rege naturalmente o signo de Peixes, então ele está bem pela casa. Isso dá uma força importante para a Lua. É a força dessa sua casa 12, inclusive. Pronto. Beleza. Obrigada. Boa. É isso. Então, assim, aproveitando até que a Parama já se animou para falar, vamos começar falando sobre o Sol. Porque, assim, o Sol é essa grande mudança que aconteceu no céu agora, porque ele acabou de entrar em Peixes, né? Ele entrou na segunda-feira, e agora ele está com 2 graus. Então, como a gente vai... Travou para todo mundo? Sim, para mim travou. Então, vamos falando aqui, enquanto ele volta.
A gente vai falar sobre o Sol em Peixes, que é o evento dessa semana. E só para começar, né, o que eu estudei sobre Sol em Peixes? A partir de uma lógica de dissonância e ressonância entre o planeta, no caso Sol, e o signo, no caso Peixes, tem um astrólogo que é o Vic de Cara, que é bem interessante, e que vai dizendo como é que pode ser essa atuação do Sol em Peixes. E aí ele faz algumas avaliações interessantes. Uma, por exemplo, um aspecto de introspecção, que aí é uma dissonância do Sol entre o Graha e o signo, né? Porque o Sol é muito decidido, muito claro, ele é focado, ele é o centro, tanto que o símbolo é justamente um círculo com um ponto no meio. E aí, em Peixes, o que acontece? Essa clareza fica prejudicada, porque embaixo da água é tudo turvo. E aí, observando o próprio peixe, né, que vai para um lado, vai para o outro. Oi, Goura. Estou adiantando aqui um pouquinho do Sol em Peixes. Então, estou falando do aspecto de falta de clareza e aí, portanto, indecisão que pode aparecer nesse posicionamento do Sol em Peixes. Então, essa é uma dissonância importante, mas também vai dar ao nativo, né, e também ao momento, uma capacidade de aprofundar. E também muita intuição. Aí, considerando o Sol como indicativo da alma, também pode ser um momento de introspecção e de busca profunda sobre o significado dessa busca que a alma está fazendo, né? Então é isso, para começar um pouquinho sobre Sol em Peixes, é isso. Vai dar, Igora, depois eu complemento se for o caso. Beleza. Posso trazer uma dúvida? Fala. Sobre a situação que eu relatei a vocês, vocês falaram que acreditavam que tinha relação com Sol em Peixe. Vocês podem me esclarecer, por favor? Beleza. O que acontece? Primeiro, a gente sabe que o Sol é o regente de Leão. Quando o Sol está em Peixes, o Sol está exatamente na 8ª casa, a partir de Leão. Isso gera transformações. Isso gera situações súbitas. Isso gera coisas que acabam emergindo do acúmulo de situações derivadas da relação com as outras pessoas. Por quê? Porque a casa 8 é o resultado da casa 7. Então, quando a gente olha para alguns, né? Por quê? Porque dá vários resultados. A primeira observação a partir do Bhavat Bhavan é: para o Sol, Peixes é a 8ª casa. Isso é uma coisa. A gente olha a segunda coisa. O Sol fica exaltado em Áries. É a máxima exaltação do Sol. É em Áries. Peixes é a 12ª casa a partir de Áries. Então a gente tem dois resultados do Bhavat Bhavan para o Sol, em que ele cai em casas maléficas. E aí isso dá resultados diversos, né? Por quê? Porque quando a gente pensa, pô, o Sol é amigo de Júpiter. Então, a tendência é que ele dê bons resultados baseados nas qualidades jupiterianas. Beleza, isso é uma camada. Essa primeira camada que fala sobre essa relação com Júpiter, o que é que Júpiter vai ensinar para o Sol? Na relação com Peixes, entendendo que é a 12ª casa. Aquilo que precisa ser deixado para trás. Quando a gente olha em relação a Áries, é o prestígio, é a fama, é o poder, é a posição elevada sobre as outras pessoas, é até mesmo o processo de
apagar o brilho, o último momento de escuridão para poder nascer, porque o ascendente, a cúspide do ascendente representa o horizonte leste que está subindo no céu. Então, exatamente, quando o Sol... E aí isso é interessante, né? Por quê? Porque o Sol, ele nasce no horizonte, mas ele alcança o máximo poder dele na casa 10, que é o meio do céu, é o meio-dia, é o Abhijit Muhurta. E aí, beleza, isso já é uma outra avaliação, a gente está olhando agora para o Sol em Peixes. Então, a gente entende que esse Sol em Peixes, ele está dando o último passo na direção de uma nova realidade, de uma nova dimensão, de uma nova forma de se relacionar com a energia material para um novo ciclo dele, né? Porque ele vai fazer isso de novo. Beleza. Então a gente olha para o quê? A segunda camada. A gente pegou a primeira camada em que Júpiter está trazendo Júpiter, porque é o regente de peixes, está trazendo para o Sol uma camada de percepção da realidade baseada no conhecimento transcendental e também baseado na bondade, na doçura, de certa forma, e em parâmetros elevados, né? Então, isso traz essa consciência de que tudo aquilo que foi construído dentro desse ciclo de 12 signos, né? Desse processo de movimento do Sol durante um ano, tudo aquilo que precisa ser deixado para trás, tudo aquilo que precisa ser evoluído, tudo aquilo que precisa se desapegar. Aí a gente olha para a segunda camada, que são as nakshatras. E as nakshatras também são regidas por planetas. A primeira nakshatra de peixes é Purva Bhadra Pada. Só que só tem um Pada de Purva Bhadra dentro de peixes, que é o último Pada, que é exatamente onde o Sol está agora. Então o Sol, ele está num Pada de Júpiter, ele está num Pada de uma nakshatra que é regida por Júpiter. Esse Pada, inclusive, deixa eu ver uma coisa. Não. Manda para Câncer. Esse Pada manda para Câncer no Navamsha. Mas o que eu queria ver é o seguinte. A nakshatra é regida por Júpiter, então isso dá um ponto de conexão Sol-Júpiter. O signo também é regido por Júpiter. Isso dá 2 pontos de conexão Sol-Júpiter, que vão afetar o resultado desse Sol dentro de peixes, enquanto ele estiver nesse Pada, nessa nakshatra. Onde Júpiter está? Júpiter está com 23 graus dentro de Purva Bhadra Pada, mas em Aquário. Isso significa que Júpiter tem uma conexão, primeiro, com Saturno, através de Aquário, e segundo, com ele mesmo, através de Purva Bhadra Pada. Então, ele está com a relação com Saturno, que é neutro com ele, e ele está dentro de uma nakshatra que ele mesmo rege. Então, ele está bem posicionado nesse sentido. Ele manda uma força favorável para o Sol. Mas o que acontece? Júpiter está na 12ª casa a partir do Sol. Então, quando a gente olha, o Sol está na 12ª casa a partir da máxima exaltação dele. E Júpiter, que é o regente da nakshatra e do signo, está na 12ª casa a partir do Sol. Então a gente tem muito claramente o karaka, o indicador
de transformações acontecendo. Transformações não no sentido da casa 8. É a transformação em si acontecendo. Oi, Parama? Oi, Gora, desculpa, tô aqui, não sei por que fez esse barulho. Ah, beleza. Então, assim... Que o microfone estava desligado, sinto muito. Não, beleza, eu achei que tu queria falar. Então, assim, o Sol, ele está trazendo essa situação de olhar para essa nova realidade mais uma vez. E aí a gente tem essa apresentação todos os dias quando a gente acorda, mas a gente tem o fechamento desse grande ciclo do Sol, que é o ano para a gente, que nem é um grande ciclo assim, né? Vão ter ciclos maiores, mas é um ciclo muito importante. E aí o Sol está apresentando para a gente mais uma possibilidade de fazer diferente, mas de fazer melhor. Então, daqui a pouco, e eu não sei se a Parama falou sobre essas características do Sol em peixes, mas o que é que acontece? Quando o Sol entrar em Uttara Bhadrapada, ele vai mergulhar muito fundo. E aí tem essa característica, né? Tipo, primeiro, ele está na associação com Júpiter por causa de peixes. Isso traz para ele uma conexão com a água, porque peixes é um signo de água, então ele está extremamente emotivo, né? Emocional, sentimental. Ao mesmo tempo, todas essas características elas têm uma relação no modo da bondade. Então, isso pode tanto ser uma coisa espiritual e a pessoa buscar pela espiritualidade, como ser uma pessoa que tem qualidades boas, né? Qualidades no modo da bondade. Mas, em Uttara Bhadrapada, tem uma força saturnina aí. Por quê? Porque Saturno é o regente de Uttara Bhadrapada. Saturno traz frieza. Saturno traz uma certa austeridade. Saturno coloca uma gravidade nessa busca por uma profundidade em relação àquilo que se acredita, que pode tanto ser a transcendência de uma certa forma, como pode ser ainda um apego ao resultado de tudo aquilo que se viveu. Então, Purva Bhadrapada, que vem de Aquário e tem um pada dentro de Peixes, tem uma energia destrutiva. É regida, tem a força do Deus, Aja Ekapada, que é uma manifestação de Rudra, é uma manifestação de Shiva. Quando a gente vai para Uttara Bhadrapada, essa forma divina que se manifesta através dessa nakshatra se chama Ahir Budyan, ou Budanya, ou Budyan, Ahir Budyam, que também é Ananta Shesha ou Sheshanaga, que é a serpente de milhares de cabeças que sustenta o universo. E ela aparece em várias situações atrás de Shiva, atrás de Vishnu, atrás de grandes formas de Narayana, a serpente que sustenta Garbhodakashai enquanto ele dorme. Então é uma das manifestações de Vishnu, de onde dos poros nascem os universos. Então essa forma dessa serpente, ela vive nas profundezas do oceano e sustenta todo o universo sobre as suas cabeças. Então, essa é a forma divina que transmite a energia de Uttara Bhadrapada. Então, quando o Sol entrar em Uttara Bhadrapada, ele vai mergulhar em busca dessa serpente, em busca desse conhecimento. E qual é a história de Uttara Bhadrapada, né? Uttara, ela guarda os tesouros. Porque lembra da história dos deuses e dos demônios batendo o oceano,
quem estava guardando esses tesouros era essa serpente, e ela sobe, se enrola no Monte Sumeru, que está sobre as costas de Kurma, que é essa tartaruga, que é uma forma de Vishnu. Então, por bater o oceano, esses tesouros eles sobem, mas é ela que guarda os tesouros no fundo do oceano. E o mais importante de todos esses tesouros é o Somarasa, é Amrita, é a bebida da imortalidade. E essa bebida da imortalidade a gente entende de um aspecto como conhecimento transcendental, mas em última análise é a devoção, é o amor e é o afeto. O amor puro por Deus, né? Quando a gente passa de Uttara Bhadrapada e entra dentro de Revati, eu já estou dando o trânsito do sol todinho. Foi mal, Parama. Tipo, vamos deixar para depois, né? Pode ir falando, Gora. Deixa rolar. Bora. Beleza. É isso, então. Aí, quando entra dentro de Revati, a primeira relação continua sendo com Júpiter, por causa de peixes. Aí, a segunda relação é com Mercúrio. E a relação do Sol com Mercúrio não é ruim. É uma relação boa. Mas as características de Revati, elas causam uma certa confusão nos Karakas do Sol. E a gente tem que lembrar ainda que o último pada, os últimos graus de Revati é Gandanta. E essa é uma posição muito ruim para o Sol. E aí o que acontece? Revati, a gente olhando para os Karakas relacionados a Mercúrio, Mercúrio ele é o planeta do comércio, ele é o comerciante, ele é o negociador, ele é o conversador. Então você vai ter aí uma relação com o ganho material. Revati é conhecida como a mais rica ou o mais rico. Então, pessoas que têm o Sol, a Lua em Revati ou ascendente em Revati, elas são consideradas aquelas as mais abastadas da família, né? Aquelas que vão ter condições melhores. Mas isso pode não ser positivo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que isso representa uma bênção material, isso pode não favorecer o desenvolvimento espiritual. Por quê? Sendo a casa 12, a pessoa pode desenvolver apego e conexão muito forte com essa relação material. Ao mesmo tempo, a gente vai ter aí a ideia de que a constelação que é formada por Purva e Uttara Bhadrapada juntas dentro da mitologia grega é Pégasus. E o que é que tem interessante em Pégasus que também é transferido para Purva e Uttara? Purva e Uttara são chamadas de a cama matrimonial, né? A cama, uma cama, e também na Índia eles faziam como uma cama o lugar onde a pessoa ia ser cremada. Então aí aparecem duas características interessantes, né? Por quê? Porque a casa 12 e, consequentemente, o signo de Peixes fala sobre sonhos, fala sobre o inconsciente. Vai falar um pouco também sobre a intuição, mas a intuição ela é mais forte na casa 8. Na casa 12 pode ser sonhos premonitórios. Então o que acontece? A gente vai ter aí questões muito voláteis. Muito voláteis em que sentido? Júpiter, ele é um planeta de éter. Então ele não tem essa, ele é Akash, ele é o espaço onde a matéria vai se formar. Então qualquer sonho é possível para peixes. Então peixes vive nos sonhos, porque qualquer sonho é possível. Quando a gente coloca isso dentro de uma relação mercuriana
E aí Mercúrio... eu estava falando do tipo do Pégasus, né? Então, Pégasus. Aí eu volto para isso já. Pégasus, esse cavalo, e a cama, e essa cama onde a pessoa vai ser cremada, ela tá virada para dentro. Então, Purva Bhadrapada é a parte da frente do cavalo. Uttara Bhadrapada é a parte de trás do cavalo. Purva Bhadrapada é a cabeceira da cama. E Uttara Bhadrapada é a parte de trás da cama. Tem uma coisa muito engraçada e eu nunca entendi qual é o significado disso. Eu não alcancei esse lila indiano que traduz essa frase desse jeito. Mas Purva Bhadrapada significa o primeiro dos pés de sorte. E o Tara fala o segundo dos pés de sorte. Essa parte eu entendi. A outra parte que eu não entendi é... uma outra tradução para isso é... Purva Bhadrapada é o primeiro dos pés de excremento. E o Uttara Bhadrapada é o segundo dos pés de excremento. Eu não sei se isso é relacionado àquela história de que pisar em cocô dá sorte, mas eu sei que uma das traduções para Purva e Uttara é essa. E é muito engraçado. Então a gente já observa aí que essas duas nakshatras, elas estão olhando para trás. Elas estão olhando para dentro do cinturão zodiacal. Revati também está olhando para trás. E o Gandanta de Revati é onde segura, onde impede a pessoa de passar para essa outra realidade, para essa camada mais elevada. Por quê? Porque ela fica presa àquilo que ela alcançou dentro desse ciclo. Então, isso pode representar tanto um ano, quanto uma história que a pessoa vive na vida, e quanto a própria vida, e a pessoa fica presa e apegada a essa vida. Então, Purva Bhadrapada, ela fala sobre a energia destrutiva, porque Aquário fala sobre esse processo de rebeldia e de abandono e de rejeitar todas as coisas. Então, Aquário já fala sobre a rejeição dos padrões e de deixar as coisas para trás e viver algo novo e algo realmente espiritual. Aquário fala sobre esse processo de transformação para a espiritualidade. Isso pressupõe que em Peixes a pessoa já entendeu isso. Mas aí é onde chega Peixes, por ter essa ideia de bondade, por causa da regência de Júpiter, traz essa ideia muito abstrata, efêmera, que busca ideais fantasiosos para viver na realidade. Isso é bom e isso é ruim. E é aí onde entra Mercúrio. Em Peixes, ele está debilitado. E Mercúrio rege Revati, que são os últimos graus de Peixes. Isso elimina a debilidade de Mercúrio? Não. Dá para Mercúrio um outro tipo de inteligência, mas ele continua debilitado lá. Porque Mercúrio, nessa posição, não vai dar bons resultados. Porque Mercúrio está buscando pela aquisição das coisas, pela realização das coisas, pela solução das coisas. Ele está voltado para dentro do processo. Então ele quer produzir dentro desse processo. A gente vê isso em Gêmeos, porque Gêmeos, pelo Kalapurusha, busca pela independência e busca pela solução e por um conhecimento vasto e superficial. Vasto porque é de muitas coisas e superficial sobre as coisas. Quando a gente vai para a Virgem, esse mesmo Mercúrio, ele está falando sobre as habilidades técnicas de resolver problemas e de criar
uma forma de manutenção da própria existência por causa do tricona de Arta. Então, Mercúrio na casa 12, se a gente for observar pelo Kalapurusha, a gente vai ter a casa 12 como a casa oposta à casa 6, então é a 7 dá 6. Então, mas a gente está falando sobre o Sol, foi mal, eu já pulei para Mercúrio. A outra coisa é a seguinte, Vênus dá bons resultados em Peixes, que é a máxima exaltação dele, e consequentemente na casa 12, mas a gente está falando sobre o Sol. Parama, quer falar mais alguma coisa sobre o Sol? Não, Goura, eu acho que tá indo bem. Vai lá. Tá tudo certo. Acho que tá bom de Sol, né? Eu, Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o Sol? eu ia dizer que acho que tá bom, e tem um mês também de Sol em Peixes para a gente ir avaliando onde está dando efeito, né? Isso, melhor. Alguém tem Só uma pergunta? coisa que eu queria reforçar sobre o signo inteiro, o fato de que são 3 nakshatras por signo, são 3 influências diferentes, de planetas diferentes, regências diferentes, e aí tem que ver as dignidades de cada planeta e em cada nakshatra com o seu regente, e isso vai acontecer agora com o Sol, é isso que você falou. Então, Júpiter, aí quando chegar na regência de Saturno, fica um pouco mais difícil para o Sol. E aí em Mercúrio termina bem. Então, só para observar também essas sutilezas de humor que a gente experimenta ao longo do período da efeméride. Sim. Uma outra coisa interessante é justamente isso, né? A gente está avaliando o resultado do planeta num determinado signo, e aí, a partir desse resultado, a gente vai olhar onde esse planeta está no mapa natal da gente, qual é o tipo de resultado que ele está dando lá. Porque ele vai gerar efeito no lugar onde ele está no mapa natal da gente, e ele vai gerar esse efeito da forma como a gente está avaliando na casa correspondente a Peixes, que é onde ele está na efeméride agora. Então ele gera 2 efeitos diferentes. Beleza. Ele gera mais um, que é o olhar dele de 180 graus, que é o Shakti Drishti. E é muito interessante a gente pensar no resultado do Shakti Drishti, porque eu estava fazendo uma avaliação interessante de tipo, o Shakti Drishti, ele é muito engraçado. Porque independente de ser um planeta maléfico ou benéfico, o resultado do Shakti Drishti, ele é meio maluco. Aí você pensa, pô, esse planeta tá dando resultado bom no lugar que ele tá, e tá dando resultado bom no Shakti Drishti dele. Aí no outro momento, um planeta tá dando resultado bom onde ele tá, e tá dando um resultado ruim no Shakti Drishti. E no outro momento, o mesmo planeta tá dando resultado ruim onde ele tá, e bom no Shakti Drishti. Como é que eu encontrei uma avaliação interessante da gente perceber o resultado? A partir de Gurudeva também, né? Tinha uma coisa que Gurudeva falou assim, tipo... Perguntaram para Gurudeva, né? Tipo, qual a diferença entre seva, que é serviço devocional, e karma, uma ação fruitiva, né? E aí Gurudeva disse, tudo o que você fizer para você é karma. Tudo que você fizer que for para o benefício de todas as pessoas, ou mesmo para o benefício divino, isso é serviço, isso é seva. Então, a partir desse parâmetro, você consegue entender o que vai dar bom resultado e o que vai dar mau resultado. Como? Independente do planeta estar bom ou do planeta estar ruim, ele gera efeito. E aí esse efeito vai ser bom ou ruim. Beleza. A gente já viveu o suficiente aqui, todo mundo aqui já viveu o suficiente para entender quais são os efeitos que os planetas geram na vida da gente. A gente já consegue ver isso.
Então a gente sabe que mesmo no lugar onde esse planeta vai dar efeito ruim, que a gente já sabe, porque a gente já vivenciou isso, a gente consegue transformar essa energia e tirar um bom resultado dela. Pode até ser pela inação. É quando o cara sabe, agora vai dar ruim. Então o único jeito de não dar ruim é eu não fazer nada. Aí o cara não faz nada e dá bom. Através da inação, que é um esforço para não agir. Então você necessita se esforçar para não agir de uma maneira que vai trazer um resultado maléfico. Isso é a ação na inação. Você está se controlando. Por quê? Porque os modos da natureza querem agir através de você e você está dizendo: eu não vou agir, eu vou me controlar, eu vou segurar a onda e eu não vou agir contra o meu processo de evolução. Isso gera um efeito bom no lugar onde ele está e no Shakti Drishti. Mas a percepção do efeito pode não ser boa. Pode ser sofrimento, pode ser dor, pode ser angústia, pode ser ansiedade. Por quê? Porque você está se controlando, você está se segurando, e essa chama tapácia. Essa tapácia, ela só tem realmente potência na medida em que você sente o efeito do sacrifício. Então, o efeito do sacrifício a longo prazo, que é a ideia, a austeridade no modo da bondade. A gente deseja alcançar a austeridade no modo da bondade, mas no começo a gente faz a austeridade sofrendo, a gente faz a austeridade reclamando, a gente faz a austeridade com ira, mas a gente vai evoluir nesse sentido. Então, é quando a gente percebe que aquele planeta ele tem uma força destrutiva, maléfica e muito poderosa para dar resultados maléficos, mas a gente não deixa os resultados maléficos se manifestarem. A gente tem que queimar aquela energia. Então, Tapácia também fala sobre o fogo. Então, um dos resultados da Tapácia, dessas grandes almas, né, que a gente vê nos Puranas, tipo os deuses mesmo e os asuras, os demônios, quando eles faziam austeridades, a temperatura do oceano, desse oceano causal, o oceano que se segura, sustenta, onde os planetas flutuam, esse oceano começava a ferver de tanta austeridade, de tanto sacrifício, de tanta tapácia. Então, Deus mesmo podia ser Brahma, podia ser Vishnu, podia ser Shiva, depende de para quem está sendo feito o sacrifício. Essa forma divina descendia e aparecia para dar uma bênção para a pessoa que estava fazendo a austeridade, para ela parar. Então é quando a gente entende o nosso sacrifício. Se a gente conseguisse alcançar esse nível de sacrifício, a gente alcançaria uma bênção. Então, se a gente tiver o nível de consciência de fazer as austeridades corretas para atingir o modo da bondade, a bênção que a gente vai receber é o amor por Deus, é o amor divino, é o amor sincero e incondicional por todas as formas e expressões divinas que existem. Então, a tapácia, né? Eu estava falando sobre essa ideia de austeridade. Eu só não lembro por que eu estava falando isso. Por causa do sol? O calor? Não sei, eu não lembro mais. Mas é isso. A gente tinha encerrado de falar sobre o sol e a gente ia falar sobre o posicionamento dos outros planetas avaliando pelo Bhavati Bhavam. Então, um outro posicionamento interessante dentro de Aquário é a gente imaginar o seguinte, observar o seguinte, né? Mercúrio, ele está no Pada 4 de Shatabisha.
E Júpiter, ele está no pada 2 de Purva Bhadrapada. Como eu falei, já falei de Júpiter, né? Júpiter está dentro de uma nakshatra que ele rege, no signo que ele tem uma relação de amizade. Então, essa posição de Júpiter, de certa forma, gera bons efeitos e manda... eu estava falando do Shakti Drishti e da forma como esse olhar ele pode dar resultados benéficos ou maléficos, e como uma austeridade ela acaba apresentando sintomas de desconforto no momento para depois gerar sintomas positivos. Então a ideia de que quando a gente sabe e entende que uma determinada ação vai ser um sacrifício, mas vai trazer resultados benéficos, esses resultados benéficos eles são enviados através dos olhares que esse planeta vai ter também. Então, principalmente o Shakti Drishti, ele gera o resultado através da forma pela qual a gente usa essa energia. Se a gente usa essa energia apenas em nosso benefício, o Shakti Drishti vai dar resultado negativo. Por quê? Porque o Shakti Drishti vai para a 7ª casa a partir do planeta. A 7ª casa fala sobre o outro, fala sobre a nossa relação com uma outra pessoa, com outras pessoas ou com a natureza. Se a gente usa a energia do planeta para o nosso benefício, o Shakti Drishti vai dar resultado negativo porque foi uma atividade egoísta. Quando a gente usa essa energia desse planeta nessa posição para o benefício de todos, o Shakti Drishti dá positivo e o resultado desse Shakti Drishti também volta positivo. Por quê? Porque a pessoa se beneficia no final. Então os dois efeitos dão positivo, né? Dá efeito positivo no lugar onde o planeta está posicionado e no Shakti Drishti. E dependendo do planeta, vai dar nos outros Drishtis também, mas é necessário sempre avaliar se esse Drishti está indo para uma casa benéfica, maléfica, amiga ou inimiga do planeta. Beleza. A segunda coisa, né, como eu estava falando agora, é Aquário. A conjunção de Mercúrio e Júpiter, ela é uma relação dúbia. Dúbia por quê? Porque Mercúrio não é inimigo de Júpiter. É neutro com Júpiter. Mas Júpiter não gosta de Mercúrio. Então a gente vê que, por um lado, a relação é neutra, pelo outro lado, a relação é ruim. Então, primeiro a gente precisa observar os carecas principais, que são, né, de Júpiter, o conhecimento transcendental, a sabedoria e os mestres, a prosperidade, a abundância e toda essa questão de doçura, né, bondade mesmo. Mercúrio, a inteligência. Mercúrio fala sobre essa comunicação, as habilidades, o comércio. E quando a gente pensa em comércio, a gente pensa em se dar bem. E é aí onde entra um dos problemas de Mercúrio. Por quê? Porque Mercúrio, ele escolhe o lado que vai ganhar. Então, quando a gente vai avaliar o Mercúrio no mapa, a gente tem que avaliar a partir do regente do ascendente. Se o regente do ascendente é, vamos supor, amigo do Sol, de Júpiter, da Lua e de Marte, Mercúrio vai ser também. Se o regente é amigo de Vênus, Saturno, Rahu, Ketu, que aí é o outro lado, Mercúrio vai ser também. Então a gente vai ver Mercúrio sempre tendendo para o lado mais forte. Júpiter não vai aceitar isso. Por quê? Porque ele é o mestre dos devas. Então ele não vai aceitar alguém que só quer se dar bem o tempo todo, né? Então a gente tem aí Mercúrio. E é engraçado. Por quê? Porque ele está em Shatabisha. Shatabisha gera uma relação de Mercúrio com Saturno, por causa de Aquário, e com Rahu,
por causa de Chata Bicha. Saturno e Rahu são amigos, então a relação de Mercúrio com essa nakshatra vai dar efeitos positivos. Esses efeitos positivos são interessantes porque Mercúrio é a inteligência, certo? É a comunicação, é a clareza, é o discernimento. Quando a gente olha para Chata Bicha, e Chata Bicha, por ser regida por Rahu, fala sobre a ilusão, mas Chata Bicha, ela traz uma questão também relacionada a memórias de vidas passadas. Fala sobre um poder de cura muito misterioso também. E fala sobre uma questão rebelde, exótica e diferente das outras coisas. Quando Mercúrio está aí, ele vai trazer isso através da própria expressão dele. E é possível que, de uma maneira até racional, a gente esteja trazendo, agora já no final disso, né, porque Mercúrio já está saindo de Chata Bicha, mas dependendo da casa que Aquário ocupa no mapa natal da gente, é possível que a gente esteja resgatando ideias e conhecimentos de percepções de existências passadas, de vidas passadas. Então é possível que alguma memória, alguma ideia, e aí também por causa do Sol agora em Peixes, algum sonho tenha sido muito claro e muito revelador sobre algo que a gente sempre sentiu e nunca tinha experienciado. Então, o posicionamento de Mercúrio nesse sentido é interessante, e a outra coisa interessante é porque justamente o olhar de Mercúrio, 180 graus, que é o único que ele manda, vai para Leão, e aí afeta a casa do Sol. E aí o Sol estando na casa sucedente a Mercúrio, né? Porque Mercúrio está em Aquário, o Sol está em Peixes. Isso gera também, né, esse efeito de ter eu acho que é Buda Aditya Yoga, né? Quando o Mercúrio está na casa anterior ao Sol. Vamos lá. Parama? Quer falar alguma coisa? Não, eu estou pensando se não é quando Mercúrio está na frente do Sol, mas na mesma casa. Eu acho que é. É porque eu estou tentando encontrar qual é o yoga que fala sobre planetas antes do Sol e planetas depois do Sol. É Voci Yoga, né? Voci, pronto. É Voci Yoga é quando qualquer planeta, a não ser, né? Tudo é isso, a não ser a Lua, Rahu e Ketu, estão na 12ª casa a partir do Sol. Então, Mercúrio, que é um planeta benéfico, está na 12ª casa a partir do Sol e gera esse yoga que é chamado de Voci Yoga. E é engraçado, por quê? Porque ele dá efeito benéfico e ele dá efeito maléfico. Tipo, a pessoa vai ser famosa, mas vai ser desconfiada, vai ter muitas habilidades, vai ser inteligente, né? É uma pessoa que aprende rápido, vai ser uma pessoa caridosa, forte, vai ter boa memória. Os resultados são bons, principalmente quando são planetas naturais benéficos, como Júpiter, Vênus ou Mercúrio, que é o que está acontecendo e causam esse yoga. Os resultados são os opostos quando são planetas maléficos gerando esse yoga. Então, mais uma vez, através do Bhavata Bhavam, a gente tem um yoga acontecendo. Então, o Voci Yoga é quando um planeta benéfico está na 12ª casa a partir do Sol. E aí era o que eu estava falando. E aí tem dois benéficos formando esse yoga, Júpiter e Mercúrio. A conjunção entre os dois não é tão legal por causa de Júpiter, que não gosta de Mercúrio, mas o fato de serem dois benéficos na 12ª casa antes do Sol gera resultados benéficos. Isso é para a gente poder
trazer essas avaliações para o nosso mapa natal. Então, a gente sempre tem que pegar essas características que eu estou trazendo e colocar em cima da casa onde está acontecendo. Então, esse Vossi Yoga está acontecendo entre Aquário e Peixes. Tem o posicionamento do Sol, que traz aqueles efeitos que eu estava falando dele de Purva Bhadrapada e daqui a pouco dentro de Uttara Bhadrapada. Acabei de falar sobre os efeitos de Mercúrio dentro de Shatabisha. E aí eu já falei sobre os efeitos de Júpiter dentro de Purva Bhadrapada, que estão associados aos efeitos do Sol. Por quê? Porque o Sol está no último pada de Purva. Ele está dentro de Peixes? Tá. Ele já tem características de Peixes ali? Tem. Mas é praticamente uma conjunção entre o Sol e Júpiter, pela proximidade em que eles estão, em graus, e principalmente pelo fato de que o Sol está dentro de Peixes, se relaciona com Júpiter, e o Sol está dentro de Purva Bhadra, que se relaciona com Júpiter também. Alguém tem alguma dúvida até aí ou quer falar alguma coisa? Para a gente falar de Capricórnio? Oi. Ninguém, nadinha. Beleza. Vamos lá. De uma maneira muito... Como reconfortante, mas não era essa palavra que eu queria usar. De uma maneira muito... Sabe quando o cara sente que acabou de passar um perrengue muito grande, assim, passou satisfeito, né? Tipo, é uma coisa assim, mas não é aliviado, pronto. De uma maneira muito aliviada, a gente acabou de passar por um Graha Yuddha de Vênus e Marte, que foi um bicho feio e vai levar ainda consequências durante algumas semanas e meses e talvez anos, né? Porque a gente entende que até a guerra foi causada pela guerra planetária, né? O início da guerra foi resultado do Graha Yuddha entre Vênus e Marte. Agora eles já estão com mais de 1 grau de distância entre si. Não é ainda uma situação muito boa, mas é uma situação muito interessante. Por quê? Marte é inimigo de Saturno. Beleza. Mas Marte alcança a máxima exaltação dele dentro de Capricórnio. E aí a gente tem Saturno, que está em Dhanista, dentro de Capricórnio, que é regida por Marte. É mais uma relação entre Marte e Saturno. O fato de Marte dar bons efeitos dentro de Capricórnio não anula a relação de inimizade entre Marte e Saturno, mas pode gerar bons efeitos. Como é que isso pode gerar bons efeitos? Através de uma ação voltada para os princípios mais elevados e baseada, pelo menos, na justiça. Porque se ela for baseada na misericórdia, ela ainda é mais elevada. Marte e Vênus, os dois, estão em Shravana, que é uma nakshatra regida pela Lua. E aí a gente tem tanto Vênus quanto a Lua, planetas relacionados com a água, principalmente Vênus, principalmente a Lua. E isso traz uma emotividade, mas traz também um certo resfriamento, um apaziguamento dessa fritação marciana. Então, enquanto estava em Graha Yuddha,
não dava para acalmar tanto Marte, né? Mas aí agora que o Graha Yuddha já acabou e que os planetas estão se afastando, o fato dos dois estarem em Shravana favorece o diálogo, favorece o aprendizado, favorece a evolução, favorece a justiça, favorece a limpeza dos karmas gerados por Marte e por Vênus. Por quê? Porque Saturno está lá. E Saturno, ele está muito bem posicionado, inclusive, porque dentro de Dhanista, ele traz uma energia de ritmo para a criação e a manifestação concreta de uma base para a existência. Essa base pode ser materialista ou pode ser espiritual. O mais benéfico é que agora, através de diálogo, através de um processo de procurar pelos próprios defeitos e corrigir esses defeitos, né? Através do processo de ouvir com o coração as outras pessoas, a gente pode avançar bastante e se livrar de muito karma. Muito karma. Porque na próxima volta de Vênus e Marte, quando eles encontrarem Saturno de novo, Saturno já vai estar em Aquário e a energia vai ser diferente, completamente diferente. Então, como a gente sabe que a grande lição de Saturno dentro de Capricórnio foi purificação, essa passagem de Marte e de Vênus agora, que é a última passagem deles sobre Saturno ainda em Capricórnio, a gente tem que aproveitar de todas as formas, principalmente porque, como a gente acabou de ver, daqui a um mês o Sol entra dentro de Áries e inicia um novo ciclo. Então a gente pode justamente aproveitar esses últimos momentos do Sol fechando esse ciclo que está acontecendo agora, para, através do posicionamento de Marte e Vênus e as bênçãos dessa lua, né, de trazer uma clareza mental, né, ou de colocar a mente dentro do processo de purificação, essas ações apaixonadas e essas ações voltadas para o desfrute material, né, então as ações apaixonadas Marte e o desfrute material Vênus, podem se converter no movimento de sacrifício, porque Marte é o planeta que faz e realiza o sacrifício. Então, qual é esse sacrifício? Colocar a paixão e a ação direcionadas para a evolução espiritual. E Vênus, que é o planeta do amor, é o planeta da devoção. Então, que a gente se torne realmente devoto do nosso processo de evolução e de transcendência. Então, através dessas bênçãos que vêm do posicionamento de Saturno ainda dentro de Capricórnio, ainda há tempo para que a gente faça mais ajustes e se prepare e se coloque numa direção mais correta para o resto da nossa vida. Não é para ter benefício no ano que vem, não é para ter benefício quando Saturno estiver em Aquário, é para a gente poder ter fé e para a gente poder evoluir espiritualmente. Então, é incrível como, mesmo numa situação em que todos os planetas mais lentos do que a Lua, eles estão dentro dessa, chama Queimadruma também, né? Mas é o Kala-Sarpa. A gente está dentro desse processo de Kala-Sarpa, ainda vai durar mais um pouco, né? Até pelo menos o eclipse. Depois do eclipse é que o Kala-Sarpa vai acabar definitivamente. Então, é um momento muito, muito forte de controle da ilusão e da alienação e do desvio de caráter e do desvio dos valores mais elevados. A gente precisa ter muito cuidado, né, com a nossa postura, com as nossas escolhas e com o que a gente está realmente desejando viver e desejando criar, porque é um processo de transformação
para a criação de algo novo. Então, a transformação sempre traz como pressuposto a criação de algo novo. Então, qual é o algo novo que a gente está desejando criar e como que a gente vai criar esse algo novo? Então, todas essas perguntas, elas são muito propícias, inclusive, enquanto Mercúrio está em Chatabicha. Por quê? Porque ele consegue fazer essa pergunta para os ancestrais também. Ele atravessa o portal que era Arro e Chatabicha para ir trazer essas respostas de uma camada mais sutil e de uma camada mais elevada. E aí também a gente já começar a pensar e se preparar para esses próximos eclipses que não vão ser nada fáceis. Esse ano vai ser um ano bem animado por causa desses eclipses, inclusive. É isso. Alguém tem pergunta, quer falar alguma coisa? Eu falei que ia falar do Bhavati Bhavan, acabei falando só das efemérides, mas a gente deu uma olhada no Bhavati Bhavan a partir do Sol, e isso já dá parâmetros para a gente fazer o Bhavati Bhavan dos outros planetas também. Fala, Clarissa. Vocês vão falar sobre Rahu e Ketu semana que vem? Semana que vem, sim, porque vai estar mais próximo deles mudarem para Áries e Libra. E Mas aí a mudança não é de hoje para amanhã, não? Oi? A mudança não é de hoje para amanhã, não? Acho que não, hein? Desculpa, me enganei. Não, não é não. Tá, Ainda então me falta enganei. É que Tá bom. também tem isso, né? Tem a avaliação pelo True Nodes e pelo Mian Nodes. A gente está fazendo a avaliação pelo Mian Nodes, que é onde eu vejo que os efeitos acontecem mais pontualmente assim. Mas isso é uma coisa interessante também, que é o seguinte. Mais uma regrinha legal, né? Os planetas, eu já falei isso várias vezes. Os planetas retrógrados, eles geram efeito na casa onde eles estão e na casa anterior a deles, porque eles estão olhando para a casa anterior a deles. Rahu e Ketu estão retrógrados o tempo inteiro. Então eles estão, de alguma maneira, olhando para a casa anterior a deles o tempo todo. Quanto mais próximos eles ficam dessas casas, maior o efeito que eles geram na casa anterior a deles, como um olhar, é uma influência. Ele não está agindo lá, ele está mandando o veneno dele para lá, para preparar o terreno para quando ele chegar o negócio já está animado lá. Isso acontece por quê? Porque a gente sempre também esquece de avaliar o nosso mapa pelo Bhava Chakra, que é pela cúspide do ascendente, que faz com que alguns planetas gerem resultados em outras casas, e também, justamente como a gente estava fazendo agora, através da nakshatra. Algumas nakshatras passam de um signo para o outro. Então, Rahu agora ele está em Crítica. Crítica está dentro de Áries. Então, ele está gerando efeito dentro de Áries por causa de Crítica. Não por causa de Áries, por causa de Crítica. Ele está lá dentro de Crítica. A influência dele é dentro da Nakshatra como um todo. Então, a influência dele dentro dessa nakshatra, ela muda de tempero e ela muda de sabor de acordo com o pada, porque a energia que vem do Navamsha vem diferente. Mas a nakshatra inteira está sendo afetada. E aí, isso que está sendo afetado acaba mudando de uma casa para outra ou de um signo para o outro, dependendo da forma como você está avaliando. Então, é isso. Belezinha? Ângela, eu acho que caiu a internet dela de novo. Parama, quer falar alguma coisa? O Alexandre? Tô tranquila agora, acho que foi bastante coisa, hein? Você tá mandando? Beleza.
Pô, eu sempre boto a música no final, porque a Ângela gosta e agora é o final e ela não tá aí. Mas tudo bem, ela pode ouvir depois ou manda até a música para ela pelo WhatsApp, qualquer coisa. Eu queria, mais uma vez, agradecer todo mundo, agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder conversar com vocês, de poder trazer esses temas que, para mim, refletem o meu desejo de desenvolver minha prática espiritual e de propagar o conhecimento das escrituras, o conhecimento que os mestres revelaram. Então, a única forma que eu tenho de fazer isso é através de vocês. Então, eu sou muito grato por essa oportunidade mesmo, de todo o coração. E todos os méritos e todas as glórias e todas as honras devem ser oferecidas para os mestres espirituais. Então, eu estou aqui só para glorificar eles mesmos, assim, para poder levar o conhecimento que eles deixaram para o máximo de pessoas possível. Então, todas as glórias são para Shri Shri Guru e Gauranga, Srila Bhakti Sunda Govinda Dev Goswami Maharaj, toda a sucessão discipular e todos aqueles que ensinam e se sacrificam para dar o exemplo do que é uma prática espiritual fidedigna. Então, eu vou me esforçar ao máximo para fazer o melhor que eu puder e estar aqui de novo muito mais vezes para a gente falar sobre temas elevados. Então, um grande abraço para todo mundo. Por favor, me perdoem pelas minhas ofensas e logo mais a gente se vê de novo. Eu vou colocar uma canção que eu gosto bastante e é uma canção assim meio difícil de se ouvir, porque pouca gente conhece e pouquíssima gente sabe cantar ela, mas ela é muito linda, ela é muito doce, ela é muito legal mesmo. Fala sobre os passatempos de Radha e Krishna, mas num humor muito infantil, num humor muito criancinha, assim, num humor muito doce, brincalhão e suave. Chama Radha Kunda Tata. Radha Kunda Tata Kunja Kutira. Radha Kunda Tata Kunja Kutira. Govardhana Parvata Jamuna Tira. Radha Kunda Tata Kunja Kutira. Govardhana Parvata Jamuna Tira. Sarovar Manasa Ganga Kalinda Nandini Vipula Taranga. Sarovar Manasa Ganga Kalinda Nandini Vipula Taranga. Om Shivata Gokula Tira Samira Vrindavana Tarulatika Panira. Shivata Gokula Tira Samira Vrindavana Tarulatika Panira. Gamga Kula Malaya Batasha Mayura Brahmara Murali Vilasa. Gamga Kula Malaya Batasha Mayura Brahmara Murali Vilasa. Venu Singha Pada Chinna Meghamala Vasanta Shashanka Shankha Karatala. Venu Singha Pada Chinna Meghamala Vasanta Shashanka Shankha Karatala. Juga Vilasi Anukula Jani Nila Vilasa.
पकमानी विलासे अनुकूल जानी लीला विलास पकमानी एसब छोदत खाहा नहीं जा एसब छोदत परान हरा एसब छोदत खाहा नहीं जा एसब छोदत परान हरा गति विनोद कहे सुन कान तुयाउ दीपक हमार परान गति विनोद कहे सुन कान तुयाउ दीपक हमार परान राधा कुंद दत्त जगुतीर वर्धन पार्वत जामुन तीर राधा कुंद जगुतीर वर्धन पार्वत जामुन तीर